Então vamos nos preparar para uma canalização. E dê-se um momento para relaxar em sua cadeira. Permita toda a tensão dentro do seu corpo ser levada embora. E simplesmente permita que a sua face se suavize. Permita que os seus ombros se suavizem. Permita que as suas pernas, pés, tudo se suaviza. Tome algumas respirações profundas. E vamos oferecer a nossa gratidão por agora. E estamos prontos para receber a bela e iluminadora mensagem de Cryon. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Então o tema do dia aqui é música. Mais do que música, o tema seria o som. Talvez mais do que o som. O tema poderia ser uma coerência do som, que vocês chamam de ressonância. Alguma vez eu já contei a vocês que a música, o som, passa através do véu. E o que eu quero dizer com isso aqui? Isto que vocês chamam de música, aquilo que aquece o seu coração e ressoa em sua memória até o seu último suspiro, é algo que acontece do outro lado do véu também. O motivo para aquilo, meus queridos, é uma representação de vibrações. Vibrações podem ser de muitos tipos. E as vibrações em particular, que vocês ouvem como seres humanos, são as vibrações que estão no ar. E as vibrações que vocês ouvem no ar, vocês compartimentalizam e as colocam de formas onde elas se harmonizam. Elas se harmonizam quando são múltiplos e fractais, uns dos outros, de certas formas. E nós já dissemos que há certas coisas que vocês chamam de frequência na música que pertencem juntas. Estão juntas. Na verdade, elas fazem coisas que a sua consciência reconhecerá. Quintas abertas, por exemplo, é um exemplo. Mas eu quero falar sobre aquilo que são as ressonâncias. Eu quero falar sobre algo que talvez vocês não tenham pensado a respeito. O convidado hoje, o maestro do som, sabe destas coisas que estou prestes a contar a vocês. Ele já pensou sobre essas coisas, porque desde o início ele reuniu sons, que então fariam uma diferença para a saúde, para a cura, porque ele sabe que as células do seu corpo respondem ao som. Você sabe alguma coisa sobre ressonância? A maioria de vocês sabem. E talvez você não tenha ouvido a palavra. Ressonância é quando um som que você produz responde a uma outra fonte, ou de uma outra fonte, e vibra em uma frequência similar. Isso seria fácil dizer a você. É você cantando no chuveiro. Então você está em uma caixa, talvez, um box de banheiro, talvez de plástico, talvez de cimento. Não importa. Se for uma superfície que reflete, ela pode ressonar. E certas formas e volumes de matéria têm a tendência de ressoar com as notas que você canta. Então, se você já esteve no chuveiro e você canta uma certa nota, e ela é mais alta do que as outras notas, você se encontra cantando aquela nota em particular. Muito porque você estará ressonante com o espaço, ou os materiais, ou os reflexos no chuveiro. E agora a pergunta é, quando você está cantando a nota, ela então vibra algo mais? E a resposta é sim. Ela o faz de fato.
E se aquele algo mais corresponde à nota que você está cantando, literalmente vibrará um pouco. Isto cria aquela ressonância, ou os reflexos no ar começarão a vibrar mais alto, devido à sua nota. Então pode ser uma de muitas coisas que criam ressonância para você no chuveiro. E agora vamos mudar para algo um pouco mais elegante. Muitos de vocês estão conscientes daqueles que produziram violino no passado, especialmente os mestres que já não estão mais com vocês, que tinham segredos da ressonância. Deixe-me explicar algo. Se você não é um violinista, mesmo que você seja um ouvinte ávido, provavelmente você não pode ouvir o que está sendo tocado. E o que o tocador de violino ouvirá? Pois o violinista está ouvindo algo específico, isto é, a ressonância das notas das cordas e as frequências delas que eles estão tocando. Um maravilhoso fabricante de violinos terá reunido uma caixa com uma certa ressonância que ele conhece, que permitirá aquelas notas, aquelas cordas vibrando, entrar em ressonância com aquela caixa de certa forma. Nem todas as caixas de violino são feitas da mesma forma, e vocês sabem disso, pois vocês já ouviram algumas das quantidades astronômicas de dinheiro que entraram em comprar aqueles violinos que são tão especiais, que vêm do passado. Aqui está o que você talvez não sabia, e o que torna absolutamente um instrumento de um maestro. É isto. Cada simples nota no violino é diferente. Algumas delas representam quadras abertas sem traste. A maioria delas precisa ser tocada com traste. Isso quer dizer que elas são criadas por um dedo no braço do instrumento. Mas a maioria dos violinos, na verdade, a maioria dos instrumentos de corda, certas notas ressoarão mais alto do que outras. Mas se você tiver um violino onde todas elas ressoam do mesmo jeito, então você terá uma que canta para você. Você sabia que a mesma coisa é o que aqueles mestres fabricantes de pianos têm em comum? Em outros instrumentos de corda. Mas a caixa de ressonância em um piano precisa fazer a mesma coisa. Não pode ter uma única nota ressoando, mais alta do que a outra. Elas precisam ser todas iguais, ou o mais próximo quanto puder. É a ciência da ressonância. Vocês também ouviram especialmente talvez em uma guitarra. Se você tocar uma nota e houver uma outra corda que seja próxima a ela, ou talvez separada dela, e estiver sintonizada, de certa forma, ela começa a ressoar, e na verdade começa a produzir som, mesmo que você não tenha tocado. Isto é coerência, meus queridos. Isto é vibração. E tudo tem vibração. O que vem a seguir? Cryon, por que você está falando sobre isso? Deixe-me perguntar a você. Você acha que a consciência tem vibração? Oh, aqui vamos nós. Sim. Precisa ser assim. Tudo vibra. E pode não ser ciclos por segundos ou hertz, como se diz no ar. Talvez não seja medido daquela forma. Será que a luz tem vibração? Ela tem. Medida como a distância entre as ondas de luz, os tipos de luz. Tenha você uma luz coerente ou uma luz dispersa. Aquilo é vibração. A consciência tem vibração. Houve alguns cientistas médicos que descobriram que, com certos relacionamentos de sobretons, uns com os outros, criados em laboratório, eles podiam observar moléculas vibrar. Moléculas da sua existência, do seu DNA talvez.
ou da sua estrutura celular, talvez, usando o microscópio para literalmente observá-las. Eles descobriram que certos sons realçam uma certa molécula. E eles fizeram outras descobertas também. Uma descoberta em particular, usando um microscópio muito especial. Um cientista descobriu que ele podia reunir certos tipos de sons que destruiriam as doenças. Ele podia vê-lo sob o microscópio e deixaria as outras células em paz. E destruiria aquelas que ele não queria que estivesse lá. Ele literalmente poderia sintonizar a frequência para um vírus ou outras coisas. A consciência tem vibração. E se, meus queridos, vocês pudessem ir para um lugar e, através apenas do pensamento, começar a fazer o que quer que vocês quisessem, que fosse compatível com algo que fosse bom para o seu corpo, que fosse compatível com o bem em seu corpo, significando saúde, será possível que você poderia vibrar certas estruturas celular e dar a elas instruções com o seu pensamento, que você poderia estar em coerência com certos órgãos do seu corpo? E se você pudesse estar em coerência com o câncer? E se pudesse, o que você diria para ele? Você está me ouvindo? Tudo vibra. Você já ouviu alguma canção que te faça sentir bem? Alguma canção que você pode cantar e te colocaria em uma postura pacífica? Frequentemente há uma canção favorita. Seja uma com letras ou apenas uma melodia que você pode ouvir tocando em sua mente. E você diz: toda vez que eu ouço aquela canção, eu simplesmente paro por um momento e me sinto em paz. A sua consciência tem vibração? Eu acabei de mostrar que tem. Porque sua consciência é afetada pela vibração da música. Portanto, a música, na verdade, talvez eu estivesse tocando aquelas cordas dos seus pensamentos para trazer a você para um lugar pacífico. Já pensou sobre isso? Há definitivamente uma coerência entre vibrações daquilo que é o som, música, e aquilo que são os seus pensamentos, e o que é a sua consciência. E se você pudesse direcionar o seu corpo através daquela coerência, não ouvindo nada, mas é quase como se sua consciência fosse uma nota. Talvez uma nota especial, que todas as suas células prestam atenção nela. Elas param apenas por um momento, enquanto os seus pensamentos oferecem instruções de coerência. Tudo vibra. O que você diria para a sua estrutura celular agora? O que você poderia dizer? É aqui que as coisas ficam melhores do que você pensava. O que cria o envelhecimento? E a resposta é o relógio do corpo, que é aquilo que você tem desde o nascimento e que literalmente mede os dias. Ele conhece o dia e noite, dia e noite. É um relógio. Você sabia que aquele relógio é variável? Alguém disse isso a você? O seu corpo e todos os processos que estão nele reagem a certas coisas, especialmente a consciência. E se você dissesse ao seu relógio corporal para desacelerar, conte de 2 em 2 dias, você acha que isso funcionaria? Eu tenho dito isso a vocês por mais de uma década, talvez 2. Este é o poder que você tem em sua consciência sobre a sua estrutura celular. Porque tudo vibra. É uma ressonância. A consciência pode ressonar com qualquer coisa em seu corpo, mesmo a doença.
A sua consciência pode criar aquilo que tem sido visto como milagres. Remissão espontânea é a ressonância de uma consciência que diz para a doença: vá embora. E ela não pode existir se a consciência ressoa com ela e a destrói. O que você gostaria de dizer para o seu corpo ao ressoar hoje? Ah, meus queridos, vocês precisam ouvir isto. Há tanto que vocês não sabem ainda. Vocês são tão maiores do que qualquer um tenha dito a vocês. Vocês estão tão mais no controle de vocês. E já é tempo de aprender mais. Eu voltarei. E assim é.